Olá, sejam bem-vindos ao curso de formação. Meu nome é Camila, eu sou psicóloga formada pela Universidade de Cuiabá. Atualmente eu estou fazendo pós-graduação em psicanálise e saúde mental e trabalho no MT Hemocentro como gerente do setor de doação de sangue. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a adolescência. Então, o que é uma adolescência considerada normal e o que é uma adolescência considerada patológica? A adolescência normal é algo que a gente vê no cotidiano. Um jovem que está iniciando a sua adolescência, ele está passando por diversos tipos de transformação. Então, ele começa a enfrentar dúvidas, angústias, inseguranças, por estar lidando com mudanças fisiológicas, mudanças no corpo, e por estar lidando com mudanças na sua vida social. Então, a escola já não é mais a mesma, os outros adolescentes com quem ele vive possuem outras histórias de vida. Então, a gente pode dizer que esse sujeito, ele é um sujeito biopsicossocial. Então, ele sofre influências biológicas, que são as mudanças em seu corpo, e sofre influências psicossociais, que são suas relações cotidianas em convívio com a sociedade. Então, a forma como ele se relaciona com seus grupos de amigos, com sua família. Então, tudo isso afeta o seu desenvolvimento. Então, o adolescente, para ele se encaixar em um grupo, ele começa a se vestir de formas diferentes, se identificar com outros tipos de pessoa. Então, essas mudanças, esses comportamentos são tidos como normais para esses adolescentes. Então, em que momento que isso se torna patológico? A criança, quando ela está inserida em um ambiente que não lhe oferece segurança, ou seja, um ambiente violento, instável, inseguro, ele começa a ter certos tipos de comportamento para conseguir lidar com esse ambiente. Então, às vezes, esses sujeitos, lidando com toda essa angústia da mudança, eles tomam essa violência para si. Então, essa esperança de buscar estabilidade, eles buscam lá fora. Então, eles vão buscar imagens, pessoas com quem eles possam se identificar lá fora. Então, um amigo, um professor, e eles tomam isso para si como o único caminho que eles podem seguir, né? Quando eles não têm um ambiente bom dentro da própria casa. Então, diversos autores apontam os possíveis fatores que influenciam esse jovem a cometer um ato infracional. Então, como eu já citei, a relação social desse sujeito tem um impacto muito grande de que forma isso vai reverberar na vida dele. Então, o que pode propiciar que esse jovem se torne um adolescente infrator? A negligência no meio da família, abuso, ou simplesmente a necessidade de se identificar com aquele grupo. Então, ele começa a andar com pessoas que possuem um comportamento mais violento, agressivo, e para se enquadrar, ele acaba tomando esses comportamentos para si também. Então, o que se pretende demonstrar é que essa baixa qualidade de vida e a intensa restrição dessas possibilidades, ou seja, de acesso à saúde, educação, lazer, que é extremamente importante para esse sujeito, reverbera então nos seus comportamentos. Então, eu tenho um adolescente que está lidando com mudanças corporais, mudanças sociais, que vive em um ambiente violento, onde ele não tem acesso à saúde, à educação e a lazer de qualidade, ele começa a buscar isso em outras coisas. Então, isso impacta consideravelmente na sua saúde psíquica, física e emocional. Então, de que forma que a gente pode lidar com esse adolescente que vem sofrendo tamanhas violências diárias? Então, o que a gente precisa proporcionar a esse jovem é a possibilidade dele se responsabilizar pelos seus atos,
seja qual tenha sido, e de compreender que existem outras possibilidades para além daquilo, que ele pode buscar outros caminhos, traçar uma outra história para ele. Então, o que é necessário fazer com esse sujeito? Se ele já está inserido em um ambiente violento, segregador, o que a gente precisa ofertar para ele para que ele não cumpra a medida socioeducativa, saia e não reincida no crime? Então, a gente precisa proporcionar a ele um ambiente acolhedor. É acolher para cuidar. Então, se eu ofereço a ele um ambiente em que mostre outras possibilidades, que, olha, você pode seguir outro caminho, que você tem possibilidade de criar, de crescer, de aprender, as chances dele se tornar um jovem capaz de ser reinserido na sociedade e construir uma outra vida, um outro caminho a partir disso, é muito maior do que a gente retornar a ele só mais violência. Então, nós temos que amparar esse sujeito à retomada do crescimento pessoal e na reelaboração das relações ambientais, além do cumprimento das regras e das rotinas. Devemos dar ênfase sobre a criatividade do adolescente e estimulá-lo, não mediante a imposição de regras adicionais e conselhos, mas ofertas de oportunidades de contribuir espontaneamente para algo, o que quer que seja, desde que permitido. Então, é oferecer um outro tipo de relacionamento para esse sujeito, de interação com a sociedade, que ele não necessite da violência para conseguir o que quer. Então, para finalizar, eu trago uma frase muito importante da Mayra Souto, onde ela fala que um modelo que segrega o agressor, vítima e sociedade, que não responsabiliza o ofensor, mas que somente o pune, só tende a perpetuar a violência. Então, o que fica para pensamento agora é que faltam muitas coisas para esses adolescentes hoje em dia. Nem todos têm acesso a tudo que precisa. Então, buscar esses caminhos, às vezes, no momento, foi o mais fácil para ele, o que ele conseguiu de amparo lá fora. Então, a gente precisa oferecer outros caminhos, dar outras possibilidades, permitir que eles entendam que o ato deles, sim, eles precisam ser responsabilizados, mas que existe outra coisa para além disso.